Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Pregação Fiel. Eu sou o pastor Regiel Martins e eu estou aqui para ajudar você no entendimento da pregação expositiva. Hoje eu vou falar sobre como montar uma pregação e esse é o seu passo a passo aí do iniciante, né? Você quer entender que passos tomar, quantos passos, quais são os passos para você pregar expositivamente, eu vou falar hoje aqui nesse nosso encontro, nesse nosso vídeo. Quero convidar você já, desde já, a dar o seu like e compartilhar esse canal, esses vídeos com seus amigos, a fim de que possa produzir ainda mais materiais que possam ajudar pessoas a pregarem expositivamente. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você tem interesse em saber sobre algum assunto aqui relacionado à pregação expositiva, você pode deixar aí na descrição do vídeo e eu vou estar com certeza lendo depois e gerando outros vídeos para ajudar você a tirar suas dúvidas. Então, hoje eu quero falar sobre 20 passos, né? Eu vou tentar discorrer sobre cada um deles aí de forma bem rápida, mas você pode levar esses 20 passos aí para o resto da sua vida como pregador expositivo e todos eles você deve executar sempre. Em primeiro lugar, falando aí sobre o passo a passo, o primeiro passo que você precisa dar é você pedir sabedoria a Deus para preparar bem o seu sermão. Então, você precisa orar pedindo sabedoria. Esse é o primeiro caminho nosso. A gente sabe que lidar com pregação expositiva é lidar com a palavra de Deus, e lidar com a palavra de Deus é necessário que venha sabedoria, não somente do nosso intelecto. Deus nos concedeu sabedoria, sim, inteligência, mas dependemos também da ação do seu Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a entender o texto e também a nos ajudar a ensinar o texto de forma adequada. Então, nós precisamos aí, juntos, entendermos como funciona a dinâmica da pregação, e a dinâmica da pregação envolve aí a questão de entendermos a necessidade, a extrema carência que temos de Deus na pregação. Em segundo lugar, um passo mais prático agora para você, segundo passo seria escolher o texto. Você precisa aprender a escolher o texto. Quando eu falo de escolher o texto, você precisa escolher uma passagem. Talvez uma passagem tenha chamado a sua atenção, uma passagem que você gosta, ou uma parte de um texto em que você vê que há necessidade para a sua vida ou para a vida de sua igreja, você precisa escolher o texto. E quando nós escolhemos o texto, de certa forma, há uma diversidade de razões para escolhermos. Aí eu tenho vídeos aí no Instagram e também no YouTube que ajudam você a selecionar a parte que você deve pregar, um assunto que você deve pregar na igreja, né? Então, escolher o texto. Uma vez que você escolhe o texto, ele precisa, terceiro, nós precisamos descobrir que tipo de texto estamos lendo, né? Eu gostaria muito de pregar nesse verso aqui. Esse verso fala muito no meu coração. Peraí. Nós precisamos entender se esse verso é um todo. Se ele tem uma ideia completa em si mesmo. Em alguns casos, por exemplo, em textos de sabedoria, em provérbios, nós podemos selecionar um verso porque um verso é uma sentença completa, é um assunto, né? Você não tem ali, tem um verso, tem um provérbio que fala de um assunto, um provérbio que fala de outro assunto, um provérbio que fala de outro assunto e por aí vai. Há, sim, provérbios que são aglomerados, né? Que são diversos provérbios falando do mesmo assunto. Nesse caso, o ideal seria reuni-los, né? Porém, há em algumas ocasiões provérbios que falam só... Um provérbio fala só sobre um assunto e depois muda-se o assunto. Nesse caso, é possível sim pregar em um verso. Em outros casos, não. No caso de epístola, por exemplo, quando falamos de texto discursivo, você não pode ali selecionar, eu quero falar sobre esse verso. Você precisa entender o todo. Você precisa entender o pensamento do autor, o limite do pensamento do autor. Para entender o limite do pensamento do autor, você precisa compreender o que ele está falando. E às vezes, geralmente, não vai se entender o que ele está falando, sobre o que ele está falando, somente lendo um verso. Você precisa entender o fluxo do pensamento dele todo. E aí, entendendo o fluxo do pensamento dele todo, você pode compreender aí a ideia dele e aí pregar baseado
não no verso, mas no argumento dele todo. Narrativo, se for um texto narrativo, você vai precisar aí, muitas vezes, passar para a questão passar pela questão de parágrafos, além de parágrafos que você tem, né? Você precisa aí, pode discorrer, vamos dizer assim, sobre vários parágrafos, né? Depende da narrativa. Você precisa encontrar aí o início e o final da narrativa. Encontrando o início e o final da narrativa, você vai precisar pregar na narrativa toda. Então, quando eu falo de descobrir o gênero que você está lendo, você precisa descobrir justamente porque, se você não descobre, você não entende o pensamento, ou a forma como o autor quis transmitir o seu pensamento. E isso nos leva automaticamente ao quarto passo, que seria encontrar a delimitação do texto. Dependendo do gênero literário que você está lendo, o texto pode ter um tamanho pequeno, pode ter um tamanho maior, pode ter um tamanho enorme, né? E aí você precisa aí encontrar o gênero literário para que você possa, no quarto lugar, delimitar o texto que você vai pregar, né? É possível pregar em um verso? É possível, desde que ele seja uma unidade literária completa. Se ele não for uma unidade literária, então eu aconselho você a não fazer isso. Em quinto lugar, encontre aí a estrutura do texto, né? Todo texto tem uma estrutura, todo texto possui aí um desenvolvimento. Uma vez que você tem você encontra esse desenvolvimento, entende como é que o autor está desenvolvendo seu pensamento, ele está desenvolvendo através de uma estrutura. A estrutura, ela vai depender do gênero literário que você está lendo, né? O gênero literário, muitas vezes, o gênero literário aqui, muitas vezes, vai determinar essa estrutura, né? Se for um texto discursivo, por exemplo, você vai ali e encontra a lógica do pensamento, né? O que ele disse, sobre o que ele disse, para que ele disse, como ele disse, né? Enfim, existe uma lógica de estrutura num texto discursivo, uma lógica muito, muito cronológica. Porém, quando falo de textos poéticos, por exemplo, o texto poético ele não possui uma cronologia assim, não. Né? Às vezes o salmista fala de um assunto num salmo só, fala de fidelidade de Deus, depois ele fala da bondade, depois ele fala da misericórdia, depois ele volta a falar da fidelidade, Então, eu acabo tendo que organizar para facilitar o entendimento, né, da minha igreja depois. Né? Mas a estrutura, é impossível levar ao pé da letra a estrutura de um salmo, porque senão eu vou me tornar repetitivo. Então, encontrar a estrutura do texto, para encontrar a estrutura do texto, eu vou precisar compreender que gênero literário eu estou lendo, e uma vez compreendendo que gênero literário eu estou lendo, eu posso encontrar melhor a estrutura aí. Sexto passo, nós devemos formular a ideia central do texto. Né? Uma vez que eu estou lendo o texto, encontrei a delimitação, eu vou ler ele todo, eu vou tentar resumi-lo em uma frase de no máximo 20 palavras. Encontrar aí todo esse pensamento, sintetizar todo esse pensamento em uma frase só. Quando eu faço isso, eu estou, então, desenvolvendo a capacidade de síntese, né? De sintetizar o texto, e isso é fundamental, por quê? Porque isso vai me ajudar na questão de eu não sair do assunto que o autor está transmitindo, né? Então, eu preciso aí formular uma ideia central. Sétimo passo, depois que você lê o texto, você estudou o texto, viu a lógica do pensamento do autor de acordo com o gênero que você está lendo, formulou uma ideia central, aí sim você vai ler comentários. Geralmente, as pessoas fazem diferente. Lê o comentário, depois que lê o comentário é que vai tentar estudar. Por que eu não recomendo isso? Porque você acaba não desenvolvendo essa capacidade de análise, de crítica, de síntese, né, na sua mente, e acaba se tornando dependente, né, de comentaristas, e muitas vezes o comentarista ele pode ajudar e às vezes ele pode atrapalhar. Né? Então, esse sétimo passo é importante. Leia comentários, mas só leia depois que você estudou o seu texto, que você leu o seu texto e tentou estruturar o seu texto. Quando o comentarista discordar de algo que você colocou, da estrutura que você encontrou, da ideia central, então você tenta ver se o que ele está falando no comentário te convence.
né? Então, é importante que a gente use os comentários, mas use com cautela, né? Leia bons comentários. O que seria um bom comentário? Um bom comentário quando o autor vai falando das palavras, das sentenças, de acordo com o que está no contexto da carta, né? No caso, se for epístola, ou no contexto da narrativa, no caso, se for um texto narrativo, né? E por aí vai. Então, um bom comentário é aquele que vai trazer para você descrições da cultura, descrições do contexto, né, imediato, descrições teológicas envolvidas no texto, né? Não é o bom comentarista não é aquele que vai pegar a palavra que você está lendo ali e vai colocar como a palavra é usada em toda a Bíblia. Isso pode ajudar em algum outro assunto, mas na pregação expositiva não ajuda. Por quê? Porque muitas vezes a mesma palavra que está sendo usada aqui está sendo usada em outro texto, mas com outro sentido. Então vai depender do contexto aí. Então, leia bons comentários da editora Fiel, da editora Cultura Cristã. São excelentes comentários, né? Que podem ajudar da Vida Nova também. São excelentes comentários que ajudam bastante. Todos esses 7 passos que eu descrevi para você aqui de início, eles têm a ver com a exegese, com o campo da pesquisa, né? Você precisa aí escolher o texto e, uma vez que escolher o texto, estudá-lo, né? Cavar fundo, compreender mais sobre ele. E isso nós chamamos de exegese. É a parte da pregação expositiva que nós trabalhamos com a pesquisa. E nós denominamos isso de exegese, extrair o sentido do texto, né? Essa é a parte exegética. Depois que você fez tudo isso que eu descrevi nos 7 passos aí, o 8º passo, eu já posso estar dizendo que eu estou migrando para hermenêutica. O 8º passo é destaque as verdades que você encontrou no texto. Né? Você vai ler o texto, depois que você lê o texto, você vai encontrando verdades. O que você entende? O que ele transmitiu aqui? Resuma as verdades, uma verdade de cada vez, numa sentença, numa frase curta, objetiva, né? Destaque essas verdades. Um texto com 1 verso, 2 versos ou 3 versos pode ter diversas verdades, né? Quem estuda comigo ou quem está acompanhando o canal aí pode ver isso. Às vezes 3 versos tem 7, 8, 9, 10 verdades. Então, destaque essas verdades. Leia o texto e tente encontrar, ele disse que isso significa aquilo. Ele disse que se fizer isso, vai acontecer tal coisa. Ele disse aqui que Cristo é suficiente para a vida do cristão. Então, destaque essas verdades, escreva essas verdades. É importante para que depois você possa analisar se essa verdade que você escreveu, ela não está, que é o 9º passo, contrariando alguma doutrina bíblica. Então, uma vez que você destacou as verdades que você encontrou no texto, você vai testar essas verdades. E como é que eu testo essas verdades? É quando eu escrevo e vou fazer uma análise teológica, sistemática, em muitas situações, para saber se essa verdade que eu destaquei do texto, ela não está contrariando nenhuma verdade bíblica clara, né? Então, eu preciso da teologia para evitar com que eu cometa alguns erros, né? Alguns textos dão a entender, por exemplo, que você vai ser salvo pelas obras, mas é muito claro no contexto geral da Escritura que a salvação é pela fé, é por graça mediante a fé. Então, se você formulou uma verdade ali que dá a entender que a pessoa vai ser salva pelas obras, então essa verdade ela está errada. Por quê? Porque o contexto geral da Escritura mostra que a salvação é por graça através da fé. Então, uma vez que no 8º passo você destacou a verdade, no 9º passo você vai aí testar essas verdades, né? Através da teologia sistemática, através da teologia bíblica, isso vai ser testado. Uma vez passando pelo filtro, né, passando por esse teste, então você pode comprovar que aquela verdade realmente está lá, né, é bíblica, e aí você dá seguimento a ela. Depois que você testou essa verdade, beleza, agora você no 10º passo vai ver como isso se cumpre em Cristo. Esse passo, ele pode existir em alguns textos e em outros não. Por quê? Deixa eu tentar explicar. Porque nem sempre
é necessário que eu faça o cumprimento em Cristo. Nem sempre é necessário eu visualizar Cristo no texto. Como assim? Não, um dos princípios básicos dos reformadores é pregue Cristo em toda a Escritura. Só que em alguns textos, o próprio Cristo já está sendo pregado. Por exemplo, quando eu vou trabalhar ali em epístolas, os apóstolos já estão fazendo o cumprimento em Cristo. Né? Quando ele transmite o que a igreja deve fazer, ele já está transmitindo o que seria, já estaria desenvolvido o cumprimento em Cristo. Ele mostra qual é a nossa relação com Cristo, depois, uma vez que a nossa relação com Cristo é essa, então façamos aquilo. Então, os apóstolos já fazem isso no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, né, o livro de Atos para frente, nós já encontramos aí esse passo do cumprimento em Cristo já feito. Se eu estiver pregando num texto do Antigo Testamento, eu destaco as verdades e tento pensar como é que essa verdade se cumpre em Cristo. Como ela pode ser vista? E aí tem uma dica muito boa, né, de um livro pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, de Sidney Greidan, da Cultura Cristã. É um livro excelente que me dá 7 caminhos aí para encontrar esse cumprimento em Cristo em texto do Antigo Testamento, em narrativa do Antigo Testamento, em poesia, enfim. 7 passos aí que ajudam a cumprir em Cristo. Então, se você está pregando um texto do Antigo Testamento, você precisa ler esse livro, encontrar aí como é que desenvolve essas maneiras de pregar Cristo. E quando você estiver pregando, você está lá destacando uma verdade, faça o cumprimento em Cristo. Mas se você estiver pregando num texto do Novo Testamento, na Epístola de Paulo, de Pedro, de João, você não precisa fazer isso, porque os próprios apóstolos já estão fazendo isso quando escrevem suas cartas. Eles já estão mostrando as implicações das verdades bíblicas descritas no texto, né, já com cumprimento em Cristo. Então, 10º passo aí, terminando o 11º passo. Encontrar ilustrações para facilitar o entendimento de cada verdade. Você encontrou a verdade, já testou a verdade, já cumpriu em Cristo, então você vai agora pensar em ilustrações contemporâneas ou até bíblicas para que ajudem você a facilitar o entendimento da verdade que você destacou. Então, você escreveu lá, devemos confiar na soberania de Deus. Então, você vai encontrar alguma história, algum relato da vida de um cristão, da sua vida, que ressalte essa confiança na soberania de Deus. Então, é necessária a ilustração. Tem um livro de Stuart Olyott, né, ministrando com o mestre, que ajuda bastante nesse ponto. Ele mostra que a ilustração é como se fosse a janela para o aprendizado, para o entendimento. Você pode explicar muito bem, mas se você não souber ilustrar, você não compreendeu de fato a mensagem da Escritura. Então, você precisa ilustrar. Ilustrar por 2 motivos. Um, para facilitar o entendimento, outro, para facilitar a memorização, né? Quando nós ilustramos, quando nós contamos uma história relacionada à verdade que destacamos, nós, então, além de ensinar melhor, nós também facilitamos a memorização da verdade que estamos ensinando. Então, encontre uma ilustração para cada verdade que você encontrar da Escritura. 12º passo. Veja como dividir a audiência para melhor aplicar a verdade. Você encontrou a verdade, ilustrou a verdade? Essa verdade precisa ser aplicada de forma compartimentada. Né? Existe um livro também de Dan Dorian, da Cultura Cristã, A Verdade na Prática. É um bom livro também, que vai ajudar você a aplicar melhor, aplicar de forma diversificada, né? O outro eu acabei de citar, que é o Ministrando como Mestre, de Stuart Olyott. É um livro também que mostra essa necessidade que temos de aplicar de forma diferenciada. A verdade que eu destaquei, ela precisa sugerir ações práticas para a senhora que está me ouvindo, para o senhor que está me ouvindo, para o jovem que está me ouvindo, para o não cristão que está me ouvindo. A mesma verdade, ela precisa ser aplicada a diferentes grupos que estão me ouvindo, né? Então, veja como dividir a audiência para aplicar melhor a verdade. Isso eu faço no nosso curso de pregação expositiva, né? Pregação sem segredos, pregação expositiva ao alcance de todos.
eu faço isso muito bem e vou explicando para os meus alunos como é que eles podem dividir a igreja em diversos grupos para aplicar melhor. Então, esse é o 12º passo. Terminei aí essa pesquisa, terminei também a interpretação e aplicação. Eu vou passar para o último estágio, que é o estágio da homilética. Fiz a pesquisa, exegese, fiz a interpretação, hermenêutica, agora vou fazer ou preparar a minha apresentação, que é a homilética. Esse é o 13º passo, então. E no 13º passo, você precisa, baseado na sua ICT, na sua ideia central do texto, você precisa formular o tema do seu sermão. O tema do sermão, um tema ideal, não pode ser maior do que 7 palavras. Né? 7 palavras já é muito grande. Um tema que fale algo rápido, objetivo. Uma manchete de jornal, por exemplo, quando você vai ler, você não encontra uma manchete de jornal ali com um parágrafo. Você encontra algo rápido, sobre o que você vai falar, o que você vai falar de forma bem breve, bem rápida. E a homilética vai trabalhar com isso. Você vai precisar formular um tema da mensagem, mas o tema da mensagem não pode ser o tema que você quer destacar. Deve ser o tema do texto, o tema que você pesquisou, que você aprendeu, que percebeu que o texto está falando, você vai destacar, então, com uma frase bem curta. Uma vez que você formulou o tema, você vai partir, então, para o 14º passo, que é formular os pontos da mensagem, respeitando a estrutura do texto. Formule, então, esses pontos da mensagem, respeitando a estrutura do texto. Se você encontrou no texto 3 divisões, então você vai ter 3 pontos no seu sermão. Né? Se você encontrou 4 divisões, você vai encontrar 4 pontos no seu sermão. Então, a quantidade de pontos do seu sermão vai depender da estrutura, da forma como o autor resolveu organizar o texto. Se for um texto narrativo, ele pode ter 3, 4, 5 pontos. Se for um texto discursivo também. Se for um texto de sabedoria, você pode ali ter 2, né? Dependendo do texto, no geral, 2 pontos importantes, né? Então, você precisa formular os pontos da mensagem respeitando a estrutura do texto. Quantas divisões o texto tem, isso vai dar origem a quantos pontos o seu sermão vai ter. 15º passo. Decida qual a melhor forma de apresentar o seu sermão. Uma vez que você formulou o tema e formulou os pontos do sermão, e os pontos, lembrando, precisam responder ao tema, você agora vai escolher como apresentar isso. Alguns pregadores não apresentam tema nenhum, né? E somente leem o texto, começam a explicar e aplicar. Isso é pregação expositiva? É pregação expositiva, desde que nós estejamos ali falando o que o texto diz e aplicando o que o texto traz, estamos pregando expositivamente. Porém, talvez o seu ouvinte, quando você fizer somente isso, só explicar e ir embora para casa, talvez o seu ouvinte vá para casa e não lembre do que você fez. Então, é importante que você decida a forma como você apresentar o sermão, porque essa forma pode ajudar o ouvinte a memorizar o que você está falando. E daí você precisa escolher qual é a forma que você vai apresentar. Dentro das formas que apresentamos no sermão, temos 2 mais conhecidas, no geral, né? O modo indutivo e o modo dedutivo. O que é o modo indutivo? O modo indutivo é aquele que você vai construindo, né? vai estudando o texto e aí chega numa conclusão. O modo dedutivo é o contrário. Você anuncia a sua conclusão e prova da onde você tirou essa conclusão. A maioria dos sermões são pregados no sistema dedutivo. Por quê? Porque ele facilita você memorizar mais, né? E o modo indutivo, geralmente, é usado em uma sala de aula. Quando o professor te leva a pensar, te leva a raciocinar, ele vai formulando assim, né? Ele começa com as partes para chegar numa síntese. E já no dedutivo, não. Ele dá a síntese e depois vai mostrando as partes para provar de onde ele tirou essa síntese. Então, falando de indutivo, dedutivo, aí você precisa decidir qual é a forma que você vai apresentar no seu sermão.
A forma que eu mais uso é a indutiva e dedutiva. Eu mesclo bastante entre as duas, né, para falar a verdade. Mas, dependendo da sua audiência, se for um público de jovens, eu prefiro indutivo, né, induzir o jovem a chegar na conclusão, construir junto com eles. Se for uma audiência de senhores, senhoras, ou uma audiência muito mista, eu prefiro o dedutivo, porque ele ajuda na compreensão do texto e na memorização também do sermão. 16º passo, formule uma introdução para o seu sermão. A introdução e a conclusão são as últimas coisas que você faz no seu sermão. Por quê? Porque você estudou o texto, compreendeu o texto, agora você vai precisar de uma introdução que ajude as pessoas a lembrar do sermão que você vai pregar. E aí você vai ter que elaborar uma introdução que fale do tema do seu sermão. Você escolheu o tema, falando sobre misericórdia, então você vai procurar uma ilustração que fale sobre misericórdia, né? Isso pode ser algo relacionado a uma matéria de jornal, uma música, uma história da vida de alguém, uma poesia, né? Você pode usar um vídeo também, você pode usar diversas formas de introduzir a sua mensagem, desde que o que você vai fazer esteja de acordo com o tema do seu sermão. E uma vez que você elaborou, escolheu como a introdução do seu sermão, e diga-se de passagem que uma boa introdução nunca é maior do que 5 minutos. Né? 5 minutos já é o tempo estourando aí. E você vai estar só introduzindo o sermão. Né? Não é uma mensagem. A introdução não é uma pregação antes da pregação. Uma boa introdução não levará mais do que 5 minutos, certo? E aí, depois que você formulou a introdução, também você vai formular a sua conclusão. E na conclusão, você também vai poder escrever aí, ou lembrar, por exemplo, lembrar do que você trouxe na introdução. É uma das coisas que eu geralmente faço. Se eu trouxe uma história, né, na introdução, na conclusão eu lembro dessa história, porque essa história vai facilitar ele lembrar da mensagem, né? Se eu trouxe uma notícia, eu vou lembrar dessa notícia. Isso é regra? Não, não é regra. Mas eu geralmente gosto de fazer assim porque facilita o entendimento. Eu não adiciono nada mais, né, na mensagem. Mas, se você quiser usar uma história no início, outra história no final, para concluir sua mensagem, não há problema. Desde que também não tenha mais de 5 minutos na sua conclusão. Por quê? Porque mais de 5 minutos você já estaria aí introduzindo coisa nova ou até mesmo atrapalhando aquilo que você já ensinou. 18º passo, você vai escrever todo o seu sermão. Né? Pastor, preciso mesmo escrever? Bom, esse é o meu conselho. Escreva o seu sermão. Por que você precisa escrever? Por que é importante? Porque uma vez que você escreve, você está memorizando, você está relembrando, você está fixando na memória. E também, quando você escreve, você deixa guardado para a posteridade. Né? Depois você pode pregar em outro lugar, você não precisa fazer uma nova exegese, né? Uma nova pesquisa. Você já vai ter uma noção ali, o que foi que você falou, né? Você vai ter as aplicações, ilustrações, está tudo registrado. Sua memória não vai lembrar de tudo, né? Tinha um professor que dizia para mim, né, que a tinta mais fraca é melhor do que a memória mais forte. E de fato é verdade, né? Precisa escrever o seu sermão. Se você não se sentir bem, né, em levar todo o seu sermão escrito, se você for daquelas pessoas que gostam de pregar espontaneamente, né, leve o seu esboço. Mas não deixe de escrever. Escreva todo ele, mas leve só o esboço na hora da pregação. Mas escreva todo o seu sermão. 19º passo. Peça para que pessoas amigas avaliem o seu sermão. Por que isso é importante? Porque nós somos de uma cultura, infelizmente evangélica, de que o fato de você ter falado em nome de Deus, se alguém chega e pontua algum erro, algum equívoco, ou faz algum questionamento, ou discorda de algo, nós somos fadados à pessoa que a pessoa não recebeu a palavra. Não, não é isso. Como pregadores, nós estamos ali com mãos limitados, né? Às vezes nós ilustramos e não ilustramos bem, uma sentença falamos que não pensamos, falamos errado, né? E nós precisamos aí do feedback de pessoas que nos amam, para que possamos melhorar, né, ainda mais, né?
Talvez ali um ponto não tenha ficado claro e esse amigo percebeu isso ao ouvir você e vai lá, chama a sua atenção e dizer, olha, eu não entendi isso muito bem. No próximo sermão, se você tiver escrito, você já vai e melhora aquele ponto. Então, esse feedback é importante, né? Na construção, na reciclagem, na melhora do desenvolvimento seu como pregador. E pessoas amigas, por quê? Porque nem sempre pessoas estão ali para avaliar, para construir junto com você. Né? Infelizmente, há pessoas que muitas vezes não estão interessadas no seu crescimento, então elas vão, às vezes, só dar um tapinha na porta, foi ótimo, que legal, que bênção e tal, e você não está interessado nisso, está interessado em crescer como pregador. E para crescer como pregador, você precisa aí de uma análise crítica, de uma crítica construtiva de pessoas que saibam. Uma das dificuldades é encontrar uma pessoa que entenda o que é pregação expositiva para que ela faça uma crítica construtiva correta do seu sermão. Isso é uma dificuldade que nós temos. Se você tiver na sua igreja um estudante, um seminarista, um pastor, né, um presbítero, peça a opinião dele, né, para que ele possa ajudar. Geralmente, essas pessoas têm um conhecimento a mais do que é pregação, e isso acaba ajudando, facilitando o feedback. Por último, começamos com oração e terminamos com oração também. Ore para que você tenha humildade, né, de corrigir o que você errou. Né? Quando alguém chega e fala para nós nossos erros, nós temos uma tendência grande de muitas vezes só nos defender e não querer ouvir. Então, ore para que o Senhor lhe dê humildade para receber aquela crítica, avaliar de fato se precisa melhorar ou não, se o irmão tem razão ou não, né? Mas que seja uma avaliação humilde. E para isso você precisa do auxílio do Senhor para que você possa fazer uma análise sincera, correta, né, plausível da sua mensagem. Então, 20 passos aí. Vou repetir somente eles rapidamente. Ore, escolha o texto, descubra qual o tipo de gênero do seu texto, encontre a delimitação do texto, encontre a estrutura do texto, formule a ideia central do texto, leia bons comentários sobre o texto, destaque as verdades encontradas no texto, teste as verdades com a teologia sistemática, a teologia bíblica, veja o cumprimento em Cristo, encontre ilustrações para facilitar o entendimento de cada verdade, veja como dividir a audiência para melhor aplicar a verdade, formule o tema da mensagem, formule os pontos da mensagem, decida qual a melhor forma de apresentar a mensagem, formule uma boa introdução, formule uma boa conclusão, escreva todo o seu sermão, peça para pessoas amigas avaliarem o seu sermão e ore pedindo humildade para você corrigir os seus erros aí. Nossos 20 passos para você pregar expositivamente. Você seguir esses passos, com certeza você estará aí se aproximando cada vez mais da pregação expositiva. Né? Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso curso, você pode aí procurar no nosso canal, você vai encontrar momentos em que ele estará livre para compra. E aí você pode adquirir e estar aprendendo comigo a como pregar expositivamente. Tenho vários livros, indicações de livros, materiais dentro do curso que você pode estar melhorando, compreendendo melhor a pregação expositiva. Então, basta você se inscrever, comprar aí o nosso curso e aí está crescendo cada vez mais, certo? Esse é o nosso passo a passo do pregador expositivo. Você que está iniciando, quer aprender, eu espero ter ajudado você nessa caminhada. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar esse material para abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.